Agora, para fixar nossos conhecimentos, nós vamos desenvolver o exercício 4.12 da lista. E iniciando esse exercício, vamos averiguar o que está sendo pedido. Deixa eu focar bem. Determine o momento em relação ao ponto A de cada uma das três forças agindo sobre a viga. Então vamos dar um Ctrl L aqui. Melhor. Então, nessa viga eu tenho três forças atuando sobre ela, F1, F2 e F3, com seus valores sendo mostrados, sendo F1 de 375 libras, F2 de 500 libras e F3 de 160 libras. F1 está na direção Y, F2 está numa direção mostrada conforme a relação dos catetos e F3 está numa direção formando um ângulo de 30 graus em relação ao eixo das ordenadas. Para desenvolver esse exercício, eu fiz um pequeno esboço do que está acontecendo na viga. Conferindo 8, 6, 5 pés. Certo, certo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente quer realizar a gente quer encontrar um momento de força que cada força tende a causar em relação ao ponto A. No entanto, inicialmente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter conhecimento que esse ponto é o nosso ponto de referência, que eu vou chamar de ponto de giro. Ou seja, essa é a nossa referência. Então, é em relação a este ponto que nós vamos realizar o cálculo do momento, né? A gente vai pegar cada força e analisar em relação ao ponto A. No caso, a força F1 está aplicada nesse ponto, então esse vai ser o ponto de aplicação da força F1. F2 está sendo aplicado nesse ponto, então esse vai ser o ponto de aplicação da força F2. E por último, o ponto de aplicação da força F3. Então vamos começar pela força F1. Então vamos encontrar o M1, que é quem? Vai ser o D1 multiplicado pelo F1. M1 vai ser igual a quem? 8 pés multiplicado por 375. Isso vai dar quanto? 750, 1500, 3000, 3000, 3000. Nem precisamos de calculadora, porque é um cálculo bem redondo. 3 unidade, pés e libras. Então vai ficar pés vezes libras. Ou pode ser libra vezes pés também, né? Ou pode ser também 3 vezes 10 na 3 libra pés. Ou 3 keep pés. Ou seja, um keep é igual a 1000 libras. M1 tá ganho. Vamos pro M2. M2 igual D2 vezes F2. M2 igual distância 14 pés multiplicado pela força de 500. Eu vou ter quanto? M2 igual, vai dar 7000. Opa, faltou decompor a força, né? Claro. Multiplicado por 4/5, porque
eu quero a força na direção Y, né? Então essa brincadeira vai dar quanto? Vai dar 400. 400 vezes 14. 400 vezes 14 dá 5.600. Então essa brincadeira vai dar 5.600 pés vezes libra. M2 eu posso dizer então que é 5,6 vezes 10 na 3 libras pés. M2 é igual a 5,6 kip pés. Mas a gente está esquecendo de um detalhe, né? A gente usou a distância em x e a força em y. No primeiro caso, eu só tinha força em y, logo eu só poderia ter distância em x. No segundo caso, eu teria força em x e y, porque eu tenho uma componente na direção x. Porém, se eu encontrasse a componente na direção x, eu não ia ter uma distância na direção y. Logo, não houve necessidade de encontrar a componente na direção x. Agora, a componente na direção y, eu posso multiplicar pela distância na direção x e encontrar o momento. Em ambos os casos, eu gerei um momento no sentido horário, né? Momento no sentido horário, tanto F1 como F2. Como eu gerei um momento no sentido horário, a gente sabe que horário tem o sinal negativo. Então faltou colocar menos e menos. Certo? Agora o 3, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque o 3 vai possuir duas componentes e cada componente a gente vai multiplicar por uma distância. No caso do F3x vai ser multiplicado pela distância em y e o F3y vai ser multiplicado pela distância em x, né? Sempre multiplicando vetores que formam um ângulo reto entre si. Os vetores necessariamente precisam ser perpendiculares. No entanto, F3x eu vou multiplicar pela distância em y e F3y multiplicar pela distância em x. É isso que nós vamos fazer agora. M3 vai ser igual a quem? Vamos colocar assim então. dx3 multiplicado pelo F3y mais dy3 multiplicado pelo F3x. M3 vai ser quanto? Qual é a distância em x? A distância em x é 8 mais 6, 14. 14 mais 5, 19. Então aqui eu vou ter 19. E a força em y é quanto? A força em y é 160 multiplicado por cosseno de 30. 160 multiplicado por cosseno de 30 graus. Depois a gente coloca os sinais. Distância em y é quanto? Está aqui, ó. Distância em y. É a distância entre... Essa é a parte mais delicada do problema. A distância entre o ponto de giro e o ponto de aplicação da força. A distância que eu vou tomar vai ser a distância entre o ponto de aplicação da força e a distância do ponto de giro até o ponto de aplicação da força, né? É a distância entre esses dois pontos. De novo, a distância entre o ponto de giro e o ponto de aplicação da força. Só que eu tenho distância em x e em y. A distância em x é 19. E a distância em y entre os dois pontos é de 0,5 pés. Então a distância entre o ponto de aplicação da força F3 e o ponto de giro na direção y é de 0,5 pés, que é a distância que nós vamos substituir no lugar do dy3. Multiplicado por quanto? 160 multiplicado por seno de 30, para encontrar a componente na direção x. Sinais. Vamos analisar. A componente na direção y vai tender a causar um momento no sentido horário, logo negativo. Então, esse cara, multiplicado por esse, vai causar um momento no sentido horário, que será negativo. Porém, esta força na direção x multiplicada pela distância na direção y vai gerar um momento no sentido anti-horário. Logo, vai ser positivo. Positivo. Quanto é que vai dar essa brincadeira? 19
160, 30 cosseno, vezes negativo. Ponto 5, 160, 30 seno, vezes, vou somar, vai dar então menos, conferindo, menos 2059. Então nós achamos menos 2,59 kip por pés. Então M1 ficou menos 3 kip pés, M2 menos 5,6 kip pés e M3 menos 2,59 kip pés. Caso pedisse, no exercício, pedisse para encontrar o momento resultante, eu simplesmente iria somar os três momentos. Eu posso somar os três momentos? Posso, por quê? Porque os três momentos estão em torno do mesmo eixo. Estão em torno do mesmo eixo, né? Porque se eu fosse analisar do ponto de vista vetorial, eu ia constatar que os três momentos eles atuam em torno do eixo Z, o eixo que está entrando na folha, né? Como os três momentos atuam em torno do mesmo eixo, eu posso somá-los, né? Então, se eu quisesse encontrar o momento resultante, eu simplesmente iria somar os três momentos encontrando o valor resultante.